Momento de reflexão da Palavra de Deus, ministrada pelo pastor Cláudio Morandi. Olá, queridos e amados de Aba, bom dia para vocês, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja uma realidade marcante, profunda e edificante na sua vida, ok? Deus te abençoe, você que está aí conectado conosco através da internet, você que está ouvindo na cidade de São José do Rio Preto, nosso grande abraço para você, que Deus te abençoe de uma forma muito especial, revelando a sua verdade, a sua palavra. Hoje, quem vai estar ministrando a palavra novamente é o pastor Glênio Fonseca Paranaguá, pastor da Primeira Igreja Batista da cidade de Londrina. E o tema hoje é Púlpitos Enganosos, a parte 2. Então vamos ficar bem concentrados, bem atentos para ouvirmos a palavra. E louva a Deus, porque nós temos esta liberdade e este privilégio de ouvirmos a verdade da palavra de Deus. Uma mensagem bastante contundente, uma mensagem de advertência, de exortação. Na realidade, é uma mensagem que está direcionada para alertar a Igreja de Cristo. Alertar você que é pastor, missionário, missionária, evangelista, presbítero, não importa a que denominação você pertença. Se você de fato não ter uma experiência de morte e ressurreição em Cristo, você está perdido. Portanto, eu chamo a sua atenção para a mensagem que será ministrada agora, nesse momento, pelo pastor Glênio Paranaguá. Vamos ouvir, ficar bem concentrado, pedindo que o Espírito Santo revele a verdade ao nosso coração. Pastor Glênio, hoje com o tema Púlpitos Enganosos, a parte 2. E que Deus te abençoe com a sua palavra. Amém. Capítulo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Ora, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, a saber, Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, depois que jejuaram, oraram e lhes impuseram as mãos, os despediram. Estes, pois, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham a João como auxiliar. Havendo atravessado a ilha toda até Pafos, acharam um certo mago, falso profeta judeu, chamado Bar-Jesus, que estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem sensato. Este chamou a Barnabé e a Saulo e mostrou desejo de ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhe Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando desviar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os caminhos retos do Senhor? Agora eis a mão do Senhor sobre ti, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. Imediatamente caiu sobre ele uma névoa e trevas, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhando-se da doutrina
do Senhor. Tu nos falas pela tua palavra. Tu capacitas a cada um a ouvir a tua palavra e a ser edificado por ela, para a glória do nome de Jesus. Amém. Os jornais, alguns anos atrás, trouxeram uma história muito triste. Uma criança foi atropelada por um carro. O motorista do táxi colocou a criança no carro e correu para o hospital mais próximo. Mas quando chegou lá, eles quiseram uma fiança. O motorista disse: por favor, atendam logo esta criança, porque ela está num estado muito mau. Aquelas discussões, aquele problema do atendimento, vai ali, vai lá, o motorista vê que não pode, vai para outro hospital. Chega lá, faz a mesma conversa, mas não tem o dinheiro, e corre para um terceiro hospital, mas quando chegou lá já era tarde. Nisso já tinham passado algumas horas e a criança morreu. Mas o primeiro hospital que não atendeu a criança era do pai da criança. Era o próprio dono daquele hospital, o médico, diretor e dono do hospital, o pai da criança. Há enganos que são fatais. A gente pode se enganar com algumas coisas que são enganos até tolos. A gente perde um ônibus, pega um ônibus errado, vai para um lugar, mas dá para voltar. Às vezes você se engana numa rua e até anda um bocado pensando que está indo no lugar certo, mas dá jeito. Mas há enganos que não tem jeito. São enganos muito sérios. Domingo passado, nós estivemos aqui tratando deste problema e não pudemos concluir, e nem certamente iremos concluir hoje, porque há muita coisa para se dizer. O engano é uma astúcia terrível que qualquer pessoa está sujeita a ela. A única pessoa que vimos que não teve engano na sua boca foi o Senhor Jesus Cristo. Mas qualquer pessoa poderá cometer enganos que merecem consideração, mas enganos que podem ser corrigidos. E todos nós vivemos todo ser humano vive debaixo de um engano terrível, satânico, porque a obra principal do inimigo foi enganar, como nos diz Gênesis 3:13, que ele enganou a Eva. Eva diz isto claramente, que o inimigo a enganou. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. A serpente me enganou. Este engano da serpente nos custou muito caro. E no boletim de hoje, logo no início, a citação de 2 Coríntios 11:3, o apóstolo Paulo está dizendo àquela igreja que ele tinha certo receio de que aquela igreja viesse a ser enganada pela astúcia, a mesma astúcia que separou ou que enganou Eva. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva, e com a sua astúcia, assim também sejam corrompidas as vossas mentes
e se apartem da simplicidade e purezas devidas a Cristo. Ele está exortando nesse texto o fato de que qualquer pessoa poderia cair nesta esparrela, nessa astúcia de ser tramada pelo inimigo e a pessoa vir a ser presa das complicações, dos engendramentos. Ele disse separar da simplicidade e pureza devidas a Cristo por estas carambolas criadas pela lógica, pelo raciocínio, pela filosofia, pelas teologias filosóficas que levam o indivíduo muito facilmente ao engano. E é interessante que a Bíblia chama a atenção deste ponto, que as pessoas, para serem enganadas, precisam ter uma visão muito semelhante daquilo que é o verdadeiro. E elas, às vezes, tomam conhecimento daquilo que é melhor e veem o pior parecendo que é o falso. O falso, o falsificado, é trazido como se fosse o verdadeiro. E quem traz estes enganos, diz a palavra de Deus, são os falsos obreiros fraudulentos. Mas interessante como é que a Bíblia diz que eles vêm vestidos. Nesse texto de 2 Coríntios 11, os versículos 13 a 15, mostra aí a atitude destes obreiros. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Vocês estão percebendo que a Bíblia está dizendo: o engano procede de obreiros fraudulentos que vêm transfigurados, ou travestidos, ou transformados em mensageiros da justiça. Pessoas muito boas. Mas ele disse, olha, é preciso ter cuidado, porque o próprio Satanás, o próprio Lúcifer, ele não é esta coisa absurda. Ele vem vestido como anjo de luz, ele vem com toda a farsa para enganar as pessoas. A palavra de Deus, portanto, nos adverte a examinar, a provar os espíritos dos profetas, para que nós não venhamos a cair no engano. Primeira epístola de São João, capítulo 4, versículo 1, o apóstolo está chamando a atenção daquela igreja, daquele povo, daquela época, e para todas as épocas, para provar e examinar se aquele espírito merece crédito ou não. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. A primeira coisa que nós precisamos verificar desse texto é a quantidade que a Bíblia está chamando a atenção aí. Muitos falsos profetas. Aliás, todas as vezes que a Bíblia trata desse assunto, ela trata com esta quantidade. Muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. É sempre uma ideia de grande quantidade. Parece-nos até que o que aconteceu em Israel acontece na história da igreja. É sempre um remanescente, uma minoria, segundo a eleição da graça, que mantém os olhos e o fogo de Deus aceso neste mundo.
Porque existe uma grande avalanche, uma grande maioria de pessoas, e aí chama de falsos profetas, que vêm em nome do Senhor, pregando a mensagem do Senhor. Mas a Bíblia diz assim: você prove os espíritos, você examine, você coloque numa balança e veja se o prato confere o peso. Examine bem para ver aonde é que está a tara da balança, porque há muito tarado falando que é nova criatura, mas não tem experiência real. É preciso provar. Aliás, essa palavra tarado é uma palavra engraçada. Tara é a pedra que é colocada na balança para equilibrar o peso. Você põe 1 quilo e tem uma outra quantidade ali, e para colocar o peso ser igual, você bota uma tara do lado de cá, um pedaço de pedra. Mas lá na Inglaterra tinha um maníaco sexual terrível, mas ele era muito magrinho, ele era magérrimo, ele era só pele e osso, tão magro que ele foi condenado à forca pelos atos terríveis que ele fazia, e o carrasco ficou com pena dele, porque ele era muito magro, e amarrou uma pedra grande na cintura dele, para ele morrer mais rápido enforcado, porque ele viu que ele ia ficar pendurado de tão magro que ele era. E aí ficou classicamente conhecido o dia da morte do tarado. Tarado porque ele estava com uma tara, uma pedra amarrada na cintura para botar peso, para equilibrar o peso. O dia da morte do tarado. Aí ficou, todo maníaco sexual virou tarado, não é? E é interessante até observar que o pecado principal de certos obreiros fraudulentos, que logo começam a discutir sobre a libertação plena que Deus oferece, é o problema do sexo. Por isso nós estamos dizendo determinados tarados que não experimentaram a graça de Deus, porque não conhecem o Deus Todo-Poderoso, capaz de libertar plenamente as pessoas. Mas a Bíblia está dizendo, olha, examinai, provai os espíritos, porque há muitos falsos profetas que saíram pelo mundo afora. Os versículos 7, 8 e 9 de João 3, terceira epístola de João, que só tem um capítulo, os versículos 7, 8 e 9, ele está falando aí desta estirpe de enganadores. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. João, terceira epístola, antes fosse isto mesmo. Ficaríamos muito contentes se o versículo fosse este: necessário vos é nascer de novo. Mas é a terceira epístola, e o negócio ali é feio. Os versículos 7, 8 e 9. Porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios, porque aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Você está ainda errada. Está certo? Terceira epístola, é o 9, 10 e 11? Então sou eu que estou errado. E não é a terceira, é a segunda, eu escrevi segunda aqui. É a segunda. Ainda bem que vai ficar esse engano aí para provar que o homem pode enganar-se. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Está certo agora? Faltou o 9? Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Está falando aí dos enganadores que andam pelo mundo afora. Eram provavelmente os gnósticos, um grupo que negava a divindade de Jesus Cristo e que saía pelo mundo afora. Tem um filho perdido aqui.
É bom que a mãe ache o filho, porque senão ele vai ficar enganado. Esses enganadores saíam pelo mundo afora a produzir uma série de problemas, de confusões, e a Bíblia diz, é preciso você examinar. Estes enganadores, a Bíblia diz que a gente não deveria nem receber em casa, nem deveria saudá-los, porque o engano é tão tremendo. Meus amados, é preciso ter cuidado com a metodologia do engano. Ela é sutil, é cavilosa, é terrível. Nós começamos vendo o Senhor Jesus Cristo, no domingo passado, nós vimos quando ele exortava, vede que ninguém vos engane. Por quê? Porque podemos ser enganados? Sim. O engano, ele começa dentro da sua metodologia com raciocínios. Colossenses 2:4. E a Bíblia chama de raciocínios falazes. A palavra está dizendo aí a falacidade, a possibilidade do erro, da lógica, da conclusão lógica que a pessoa pode ser conduzida. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Ninguém vos engane. Com raciocínios capciosos. Com raciocínios que podem conduzir você ao desespero. A Bíblia está chamando a atenção a respeito de raciocínios. Tem muita gente que gosta de uma lógica assim elevada, gosta de ouvir mensagens, e tem pessoas dotadas e capacitadas para pregar e pregam tão bem, tão eloquentes, tão bonito. Às vezes a gente fica boquiaberto com aquele tipo de argumentação, mas ela está chamando a atenção. Você tenha cuidado com os raciocínios que podem conduzir você a um brejo de desespero. São muito bonitos. São às vezes muito lógicos dentro da lógica humana. Mas esses raciocínios, a conclusão deles é realmente o fracasso. E tratando-se de uma coisa tão importante como é a nossa vida eterna, um engano aqui pode ser fatal. Eu não queria estar na pele daquele médico que perdeu o seu filho e que deixou de atendê-lo porque supôs que não fosse o seu próprio filho. Até o filho dos outros pode morrer, mas o nosso não. E quando se trata de um assunto de vida ou morte, um engano aqui pode ser desesperador. E depois não há mais tempo para retrocessos. Chegou a um ponto em que não tem mais jeito de voltar atrás. Estes raciocínios precisam ser examinados dentro do critério de avaliação da palavra de Deus. Se passar por esse critério, então, muito bem. Se não passar por esse critério, vamos agora coá-los, colocar no lixo. Seja quem for. Quando eu digo isto aqui, eu digo exatamente para incluir, se for raciocínio falaz, for raciocínio da minha lógica, da minha teologia, o lugar dele é o lixo. Repudie. Porque nós seremos julgados pela palavra de Deus. Não coma gato por lebre. É preciso fazer investigação inteligente. E sabe de uma coisa? Há pontos que nós não delegamos aos outros para decidirem por nós. É preferível que nós tomemos a decisão. Porque são coisas muito importantes. E se há uma coisa que eu não quero dar procuração, é essa do reino de Deus. Você não vai decidir por mim, não.
deixa que eu faço essa decisão. Eu estou até vendo algumas coisas interessantes. Estão hoje tentando provar que o casamento feito por terceiros dura mais do que o casamento feito pela própria pessoa. Já há uma estatística demonstrando que quando o casamento é feito pelos pais, ele é mais durável do que o casamento feito pela própria pessoa. E há hoje uma certa tendência na Europa dos próprios pais fazerem o casamento dos filhos. Não só na Europa, como também no Japão. Mas eu, com a mentalidade primitiva, eu prefiro escolher ainda o meu lado. Eu sou muito primitivo, muito rudimentar. Deixa eu escolher. Porque se eu errar da minha parte, eu me responsabilizo pelo próprio erro. De vez em quando eu tenho que dizer para minha mulher, você escolheu mal, mas eu escolhi bem. Estes raciocínios ardilosos, como nos diz a Bíblia no capítulo 2 de Colossenses, versículo 8, cuidado, cuidado! Cuidado que ninguém vos venha a enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Olha aí o que a palavra de Deus está dizendo. Cuidado, tome cuidado com as filosofias dos homens, com as sutilezas, com as filigranas, com as tradições dos homens, que não são de acordo com o projeto de Deus, que é segundo Cristo. Tenha cuidado. Ele vem primeiro nesse campo do raciocínio, porque nós temos o nosso primeiro aspecto aqui no raciocínio. Agora, o raciocínio, ele é trabalhado, ou ele chega a nós através de palavras. Porque as palavras são um veículo do raciocínio. Então, a Bíblia também chama atenção sobre isto. Em Efésios 5:6, a palavra de Deus nos mostra o engano de palavras vazias, vãs, palavras que não estão fundamentadas no conteúdo de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Cuidado com estas palavras vãs. Palavras que não podem ser examinadas e perdurem, são palavras vãs. Muitos anos atrás, lá no Rio de Janeiro, eu ouvi uma senhora, ela estava ouvindo um pregador e perguntaram para ela, como é que foi a pregação lá? Ele disse, foi assim, assim. Como é que foi lá? Ele passou o tempo todo a peneirar fumaça. Agora, você imagina o que é peneirar fumaça. Você numa peneira, o que que fica? Nada, passa tudo, não é? Pois é, há muita mensagem, muita pregação que é peneirar fumaça. Quando nós emitimos os nossos próprios pensamentos exatamente neste campo. Este campo aqui, eu não preciso saber quem é que está dizendo não. Se é fulano, ciclano ou beltrano, eu preciso saber se Deus disse. E o que Deus disse a respeito desse assunto. Porque neste ponto, o critério é o divino, não é o humano. Nós não podemos ser iludidos pelo que os homens dizem. Mas temos que verificar exatamente aquilo que Deus está dizendo. E aqui entra um elemento de competência. A competência tem que ser de Deus. Neste assunto, vale a gente tomar cuidado para ficar com o que Deus disse. Eu tenho um tio, ele é coronel médico da Polícia Militar no Rio de Janeiro. E ele sofreu uma operação de próstata. E como ele foi diretor do hospital da Polícia Militar no Rio de Janeiro muitos anos, ele foi para a suíte presidencial, aquela lá em todo lugar tem esses negócios. Ele foi para lá para cima, só tinha 2 suítes lá no último andar. E naquelas suítes tem enfermeiras particulares para os coronéis, para as pessoas grandes. Bem, lá pelas tantas,
ele estava com pressão alta. E a medicação foi prescrita e veio uma enfermeira trazendo na bandejinha o remédio dele. Quando ele olhou o remédio, ele disse: minha filha, esse remédio não é o meu. Ela disse: é sim, se não é o meu remédio. É sim, e não teima e tome. Ele virou e disse: minha filha, o remédio aqui não é o meu. E aqui a minha tia, que é muito, ela tem parente com o fôlego na venta, assim, o negócio é ligeiro, ela já foi tocando a campainha aqui e chama o médico e lá e vai. E descobriram que realmente não era o remédio dele. Ele, como médico, acostumado a verificar as coisas, examinar e ver todas as vezes que ele tomava o remédio, ele conhecia o remédio. Sabe o que aconteceu? Ela trocou do paciente do lado. Só que ele era hipertenso e o outro era hipotenso. E ela estava dando o remédio do outro para ele. Não é? Fazendo a troca dos remédios. Quer dizer, a coisa poderia causar um engano fatal. Quando foram discutir, o médico disse: bem, mas ela é muito nova aqui. Ele disse: é nova, mas tem que ter competência. Nesta área da enfermagem, pode matar uma pessoa com um remédio trocado. E aqui nós precisamos saber que não podemos ser enganados. Porque se formos enganados, vamos ser fatalmente enganados para o resto. O resto de quê? Da eternidade. Quando é que a eternidade tem resto? É tudo? É a totalidade do tempo. Então não podemos entrar numa coisa dessa, gente. É preciso que nós tomemos a critério para averiguar, para examinar, para analisar com basilar convicção, para chegar aqui ao ponto de dizer: não, eu não posso entrar nisto, eu tenho que examinar a coisa. Não é o pastor Glênio, não é pastor fulano, não é pastor ciclano, não é o padre, não é o rabino, é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo disse: eu tenho muita admiração por vocês, tessalônicos, ou tessalonicenses. Porque quando vocês receberam a palavra que de mim ouviram, não a receberam como palavra de homens, mas como palavra de Deus, que na verdade é a qual opera em vós os que credes. É preciso que nós examinemos e façamos como os bereanos, que chegaram lá, e a Bíblia diz que esses bereanos eram mais nobres do que os de Tessalônica. Eles examinaram a Bíblia para ver se as coisas eram de fato daquele jeito. E é preciso que nós examinemos e que nós coloquemos a palavra de Deus dentro do crivo da nossa própria experiência. Agora, estas palavras vãs, palavras que visam comprometer o sentimento de captura das pessoas, de recepção. Nós vamos já verificar que às vezes são palavras para agradar as pessoas. Nós encontramos em 2 Pedro, capítulo 2, versículos 18 e 19. Estes pregadores, que não têm libertação, mas que enganam as pessoas prometendo uma coisa que eles mesmos não têm. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne, e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Você está vendo que a Bíblia está dizendo que esses pregadores pregam uma mensagem comprometida com a sua própria corrupção? Eles prometem uma coisa que não tem? E a Bíblia está dizendo, engodando as mentes das pessoas que estavam mal para sair do erro, estão dando palavras vãs, palavras que engodam a mente da pessoa, palavras suaves e lisonjeiras. Romanos capítulo 16, versículo 18.
essas palavras suaves, agradáveis, incensárias, cheias de incenso para botar o indivíduo mais, vou botar uma expressão errada aqui do português, mais grande do que ele é, porque maior nem serve, para ele ficar assim muito cheio, você palavras muito agradáveis, mas são enganosas. Tenha cuidado com isto. Porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos incautos. Você sabe o que é um incauto, né? Uma pessoa que não tem cautela, que ainda chega assim e é apanhado no susto. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Foi apanhada uma pessoa não prevenida. Por quê? Por palavras lisonjeiras e agradáveis. Tenha cuidado quando uma pessoa vier bajulando você. Tenha muito cuidado com bajulação. Você é o maior do mundo, tenha cuidado. Olha, isso aqui é para botar você... O homem gosta disso, mas tenha cuidado. Estes aplausos, estas coisas que enchem bexiga, que você fica soprando, daqui a pouco explode. Tenha cuidado com palmas, você abra do olho. É melhor um remédio amargo do que esses remedinhos doces. É melhor às vezes a gente levar umas varadas de quem ama do que os beijos de quem odeia. A Bíblia diz isso. É muito melhor que a pessoa venha para tratar com um bisturi na mão do que com uma rosa que nos leve para a morte. Não, isso não é nada, isso não é nada. Eu sempre falo isto com certa tristeza quando a minha sogra, uma mulher maravilhosa, eu tive o privilégio de ter uma sogra maravilhosa. Sei que isso não é para todos. Mas ela sofreu, apareceu um gângliozinho no seio, e ela foi ao médico, e o médico dela, uma pessoa muito querida, ele examinou e disse: não, minha filha, ele era homeopata, isso não é nada não, eu vou lhe dar aqui uns remedinhos, etc, e tal. E ela tomou os remedinhos, e logo depois, passado um tempo, desapareceu. Mas 2 anos depois, ela morreu com câncer. E o doutor Luz, qual era o primeiro nome dele? Aníbal Luz, grande cirurgião no Rio de Janeiro. Disse para ela, disse para nós depois, aquele foi o avisozinho que o organismo estava dando, e se naquela época tivesse sido feito um diagnóstico certo, certamente ela não teria morrido. Foi no momento exato que veio aquela coisa, não é nada não, a gente se engana às vezes, não, isso é uma coisinha que pode ser fatal. E nós não podemos ser enganados, gente. A coisa é séria. Nós não podemos ser enganados com palavras suaves, com palavras de lisonjas, isso não é nada, é sim. A Bíblia está dizendo que nenhuma pessoa que não for regenerada não pode entrar no reino de Deus. O Senhor Jesus Cristo disse que se alguém não nascer de novo, não pode ver, não pode entrar no reino de Deus. Isso é sério. Não vamos brincar com esta coisa. Não vamos aqui ficar empolgados com ideias, não é bem assim, a coisa não é nesse tom, pode se interpretar um pouco diferente, não pode não, aqui é vida ou morte. Ou nós tomamos isto como algo fundamental, ou nós vamos, quando menos esperar, nós não vamos ter tempo mais de nos arrepender, porque as chamas malignas do inferno estarão consumindo lá onde o bicho nunca morre e o fogo nunca apaga. E aí não tem mais jeito. Ah, mas isso não é bem assim, não é bem assim. Depois que fazer como aquele irmão simples que falou para a irmã Anésia, fulano não cria no inferno. Fulano não cria no inferno, mas eram 3 pessoas que não criam no inferno. Ele disse, mas tem um hoje que crê. A irmã Anésia disse, por que ele foi convertido? Ele disse, não, porque ele já está lá. Ele agora já crê.
Ele agora crê. É um tipo da fé que eu não quero ter. Eu prefiro ter a fé pela palavra de Deus do que chegar a esse tipo de fé experimental. A palavra de Deus nos chama a atenção em 1 Tessalonicenses 2. 1 Tessalonicenses 2, 3-7. O engano de palavras agradáveis e lisonjeiras promovem ou são promovidos por 3 sentimentos. Vejam bem aí esta sequência de ideias. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, servos pesados. Antes, fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. O apóstolo está dizendo aqui nesse texto que o engano provém de 3 coisas interessantes. Quando você quer agradar os homens, você pode ser enganoso para eles. Há um risco muito grande da gente em querer não ferir as pessoas, de querer não magoá-las, minimizar ou amenizar a mensagem, botar por uma coisa menos do que ela é. Então, nisto nós falsificamos. É um perigo terrível esta coisa. Você dá uma valorização menor do que aquilo que Deus está dizendo. Então nós podemos, para agradar as pessoas, começar a falar linguagens lisonjeiras. Especialmente, diz aqui, por uma outra razão, motivos gananciosos. Eu me lembro de um pastor que me disse o seguinte: eu gostaria de pregar determinadas verdades que você pregou hoje aqui, nisso em um determinado lugar, mas eu não tenho coragem, porque eu tenho 3 filhos para criar. Oh meu Deus, eu olhei para ele e disse: você não é digno do ministério de Jesus Cristo. Porque você quer criar 3 filhos, você deixa de falar a verdade, porque você não quer ser mandado para fora da igreja, porque você quer manter o emprego, para você poder criar os seus filhos. Isto é indigno, isso é sórdido, isso é imundo. Doa em quem doer, a verdade tem que ser pregada. Nós não somos mensageiros para agradar a homens. E se tivermos que perder a cabeça, vamos perder, porque ninguém pode tirar a coroa que Deus nos tem concedido. Ficamos sem cabeça, mas com a coroa que Deus nos deu. Agora, para agradar a homens, você abaixar o padrão da palavra de Deus? De maneira nenhuma. Quando Jesus Cristo pregou aquela mensagem dura, no capítulo 6 de João, que foi embora um bocado de gente, ele virou para os discípulos e disse: não quereis vós também vos retirar? Eu não sou catador aqui de amealhadores de grupo para aumentar o meu rebanho. Não quereis vós? Pedro disse: para quem iremos nós, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. Aqui é que a história fica boa. E também a glória dos homens. Isso aí é um negócio de ibope. Queremos ibope. Queremos reconhecimento. Para que reconhecimento? Ele está dizendo: essas palavras lisonjeiras podem levar ao engano. Mas só a verdade pode desbancar o engano. A verdade vem e arrebenta com todo o engano. Vamos aqui em Tiago, capítulo 1. Tiago 1. Nós temos aqui uma sequência interessante. Dos versículos 13, eu vou ler aqui. Tiago 1,13. Ninguém, sendo tentado, diga: sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele a ninguém tenta.
Cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado, ou enganado, pela sua própria concupiscência. Então a concupiscência, havendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua própria vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Aqui nós temos os dois lados. O lado da natureza humana perversa, pecadora, e nós não podemos nos enganar com isto. Quando alguém disser assim, você é bonzinho, não acredite nisso não. Quando alguém disser, você é o máximo, não acredite nisso não. Quando lhe disserem assim, você é a pessoa mais adorável deste mundo, você saia correndo porque este é um mentiroso. Ele é um falsificador. Por quê? Porque a Bíblia diz que não há bom nenhum sequer. A Bíblia diz que não há justo nem sequer um. Então não vá se iludir com a opinião das pessoas. É melhor que você receba logo o fato nu e cru dizendo, você é um desgraçado pecador que vai para o inferno. É bom receber isso aqui, isso é duro, isso é pesado, isso fere, isso ofende, isso magoa, mas isso sara. Uma verdade é muito melhor do que 1000 enganos. E aqui a palavra de Deus está mostrando que o homem vai e peca, porque ele é produtor de pecado, na sua concupiscência é o engano que está nele. Mas ele disse, não vos enganeis, toda boa dádiva, todo dom perfeito, desce do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. E qual foi a boa mudança que ele fez? Pela sua vontade, ele nos gerou de novo pela palavra da verdade. Esse é um fato que ninguém precisa discorrer mais. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 a 11. Não vos enganeis. Se o homem é pecador, precisa nascer de novo para poder entrar no reino de Deus. Não vos enganeis. Olha aí como é que começa 1 Coríntios 6, 9 a 11. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Aí nós temos duas classes de pessoas. Aqueles que são avarentos, que são efeminados, que são isso, que são aquilo, e aqueles que foram santificados e foram lavados e foram justificados pela obra de Cristo. Mas não erreis, nenhum destes da primeira categoria poderá entrar no reino de Deus. A Bíblia está dizendo. Eu me lembro um dia que um efeminado ficou brabo comigo aqui, no gabinete, porque ele queria que eu o pusesse no reino de Deus de todo jeito. Mas eu não sou culpado por ter nascido assim. Mas eu não sou culpado por ter nascido assim. Eu digo, mas Deus é poderoso para mudar você. Mas eu não sou culpado por ser nascido assim. Mas a Bíblia diz que nenhum efeminado entra no reino de Deus. Mas eu entro. Eu digo, então vai. Só você quebrar a porta e expulsar Deus da porta. A Bíblia está dizendo que não entra. Ele ficou brabo. Eu sei que se eu continuasse ali, eu era capaz de ter apanhado. E eles brigam bem. Eu ia ficar apanhando quieto. Aí a Bíblia está dizendo, não é? Não vos enganeis. Em Gálatas 6, 7 a 8, olha a Bíblia dizendo, não vos enganeis. Quem semeia, colhe. E aquilo que você semear, isso você colherá. Se você semeia, por acaso, feijão, você vai colher beterraba. É uma lei de causa e efeito. Não vos enganeis. De Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não vos enganeis. Não vai dizer aqui
que a coisa não é bem assim, não. De Deus não se zomba e é lei de causa e efeito. Plantou, colhe. Plantou na carne, colhe na carne. Plantou no espírito, colhe no espírito. Isso é lei. Lei não se brinca. Agora vamos olhar aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Não vos enganeis. Não vos enganeis. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Eu gosto de uma outra tradução. As más companhias corrompem os bons costumes. Você sabe que eu não vou ouvir uma pregação de um pregador que não prega a palavra de Deus? Porque a Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Daqui a pouco os meus costumes vão ser corrompidos por causa daquela mensagem. Eu tenho visto muitas pessoas que estão firmando na palavra, ouvem uma mensagem contra a palavra de Deus, e daqui a pouco está com uma dúvida na cabeça, diga, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. E Mineu e Alexandre disseram que a ressurreição já tinha acontecido. Paulo disse, eu entreguei ele para Satanás cuidar da vida deles. Porque não tem mais nem jeito para mexer com essa turma. Não vos enganeis. Más conversações corrompem bons costumes. O perigo de uma mensagem enganosa é provocar o auto-engano. Ninguém vos engane. É o que a Bíblia está chamando a primeira atenção. Não vos enganeis. Ninguém vos engane. Eu sou enganado por outra pessoa. Depois, não vos enganeis mutuamente com essas coisas. E depois a Bíblia diz que a pessoa enganada acaba se enganando a si mesma. Jó capítulo 15, versículo 31. Pela vaidade, pela vacuidade, pela falta de convicção, ela acaba se auto-enganando. Não confie, pois, na vaidade, enganando-se a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. O engano de si mesmo, pela sua própria interpretação, pela sua própria sabedoria. Se há uma coisa que é tremendamente enganosa, é a nossa mente capaz de querer trazer soluções para nós mesmos. 1 Coríntios 3, 18 a 20. A nossa sabedoria nos enganando, sendo enganados pela nossa interpretação, pelo nosso conhecimento, pelos nossos conceitos. 1 Coríntios 3, 18 a 20. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. É engraçado isso, não é? O engano da nossa própria sabedoria. Eu não me fio na minha interpretação. Eu não me fio na minha sabedoria. Eu não me fio no meu conhecimento. Eu me apoio no que Deus diz. Ordena os meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. É na palavra que nós temos sustentáculo, não nas nossas interpretações. Não na nossa inteligência, não na nossa lógica, mas é na palavra de Deus. A exortação bíblica de 1 João 3, de 7 a 9, vale a pena ser analisada aqui agora. 1 João capítulo 3, de 7 a 9. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo o que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Quem está dizendo isso é a palavra de Deus. E ele está dizendo, não vos deixeis enganar por ninguém. Quem pratica a justiça é justo, como ele é justo. E quem pratica o pecado? É do diabo. Isso é duro, mas é verdade. Quem diz que não peca, está se enganando. Quem diz que não peca, é mentiroso. 1 João capítulo 3, capítulo 1, versículo 8.
Se dissermos, pois, que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. E quem diz que pode viver no pecado, ou quem diz que dá ênfase ao pecado e que não tem nada, que isso é assim mesmo, e que podemos viver pecando, também está enganado. Porque a Bíblia diz, não se deixe enganar. Não se deixe enganar. O apóstolo João, escrevendo a sua primeira carta, entre outras coisas, ele nos diz o seguinte, em 1 João capítulo 2, verso 23. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. 1 João 2, 26. Isto que vos acabo de escrever é acerca do que vos procuram enganar. Eu vos escrevi, diz a minha tradução. Eu vos escrevi porque há aqueles que procuram vos enganar. É para alertar contra o engano. Uma das razões desta carta é nos alertar contra o engano. E Gálatas 1, de 6 a 12, para terminar, veja bem o que a Bíblia nos mostra aqui. Gálatas 1, de 6 a 12. Maravilho-me de que não tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Está aí. Está aí o negócio. Mesmo que um anjo vinha do céu, pular aqui hoje, opa, vamos pregar. Espera aí, seu anjo, caia fora daqui. Mas eu sou anjo de Deus. O senhor vai pregar lá noutra freguesia. Porque o que foi pregado a nós, através de Jesus Cristo, isto nos basta. Ele morreu na cruz do Calvário, nos incluiu no seu corpo. Ele foi morto e nos fez morrer. Ele ressuscitou e nos deu vida e vida eterna. Isto é o Evangelho. O que mais? Vamos inventar? Não. Cuidado se alguém aumentar ou diminuir. Morrestes com Cristo? Morrestes? Ressuscitastes com Cristo? Então não és mais, Cristo é em ti. E se Ele é em ti, não tens mais nada. Acabou? Não tens mais nada com esta. Não vos enganeis. Filho do diabo, cheio de todo engano, até quando ides perverter os justos caminhos de Deus? Foi isto que Paulo disse a Elimas, o enganador. Cabe agora você verificar se você está entrando no engano, ou se você conhece o caminho de Deus. Amém. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 32157508 ou venha nos fazer uma visita na Rua Jequitibá 244, Vila Ideal, bem próximo ao Estádio Teixeirão. Cultos todas as quintas-feiras às 20 horas e aos domingos às 9 e às 19 horas. Tenham todos um dia abençoado pelo Senhor e até o próximo programa. Graça e paz.
sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes não éramos povo, mas agora somos povo de Deus e alcançamos misericórdia do Senhor. Agora somos povo de Deus, raça eleita, nação santa, santa, povo de Deus. Agora somos povo de Deus, raça eleita, nação santa. Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes não éramos povo, mas agora somos povo de Deus e alcançamos misericórdia do Senhor. Agora somos povo de Deus, raça eleita, nação santa, santa, povo de Deus. Agora somos povo de Deus, raça eleita, nação santa. Comprados por preço, um alto preço pago por Jesus, com o seu sangue derramado.